Em uma época difícil, onde a tecnologia era muito escassa, morava numa fazenda há um bom tempo atrás, no interior de Goiás, um menino na faixa de 12 anos de idade chamado Iron. Em um belo dia, Iron estava brincando em casa, quando seu tio lhe chamou. Pediu para que ele fosse até o piquete buscar o cavalo, pois ele estava precisando do cavalo para fazer um serviço. Piquete era um espaço fechado de arame onde se colocava cavalos para comer ração. O piquete não era muito longe, e ficava próximo a uma mata. Então o menino pegou o trieiro e foi. Chegando próximo ao piquete, o menino viu o cavalo comendo ração de longe. Naquele silêncio da mata, só se ouvia o barulho dos pássaros e dos insetos. Chegando mais próximo do cavalo, ele ouviu um barulho. Parecia algo batendo muito forte no chão, como se fosse um tronco grosso sendo jogado no chão. Mas aí ele pensou, como alguém com tanta força jogaria um tronco no chão fazendo esse barulho tão alto? O menino, se muito intrigado com esse barulho, aproximou mais para ver o que poderia ser. No fundo do piquete onde o cavalo estava, havia um pé de tarumã. Tarumã é uma fruta muito conhecida do cerrado goiano. Debaixo desse pé de tarumã tinha um carro de boi. Carro de boi era uma espécie de carroça, só que mais pesado, e não tinha pneus de borracha. Ele era todo de madeira. Iron se escondeu de trás de uma moita de capim, e de longe ele viu algo em cima do carro de boi. Brincado, parecia um homem pequeno, coberto de pelos pelo corpo, na cor cinza. Ele tinha tanta força, que estava fazendo o carro de boi de gangorra. Quando o carro de boi descia a parte da frente no chão, aquela criatura dava uma gargalhada muito assustadora. Parecia de divertir muito com aquela brincadeira. Mas Iron, quando ouvia a gargalhada, ficava com mais medo ainda, pois ele nunca tinha visto nada parecido com aquilo que estava ali em cima do carro de boi. Então ele resolveu não pegar o cavalo no piquete, pois não sabia o que poderia acontecer se caso a criatura visse ele. Então o menino saiu devagar, de forma que a criatura não visse ele. Pegou o trieiro de volta para casa. Quando ele tomou um pouco de distância, saiu correndo sem olhar para trás. Chegando em casa, ele com o fôlego fraco e com a voz trêmula, chegou em seu tio, quase não conseguindo falar de tanto medo que ele estava naquele momento. Contou para seu tio o que tinha visto em cima do carro de boi. Seu tio, meio sem acreditar naquela história, disse para Iron que ele estava com preguiça de buscar o cavalo. Então seu tio foi buscar o cavalo. Chegando próximo ao piquete, o tio do menino também ouviu o barulho. Logo ele parou e se escondeu, porque seu sobrinho poderia estar falando a verdade. De longe ele viu a criatura brincando no carro de boi, e dando gargalhadas assustadoras. O homem saiu devagar sem que a criatura visse ele. Voltou para sua casa muito assustado. Chegando em casa, chamou Iron. Disse para o menino que aquela criatura horrível era o caipora. O homem viu que seu sobrinho não estava mentindo. Disse a ele que aquela criatura come gente, então teria que tomar muito cuidado ao ver ela. Quando já era bem mais tarde do dia, Iron e seu tio foram lá novamente. O caipora já havia ido embora. Então eles pegaram o cavalo. Essa história realmente aconteceu, galera. Nada do que foi falando na história é falso. Tudo aí é verdade. Até a próxima. Obrigado.